Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui ao vivo hoje para mais uma live de hoje segunda-feira. Toda segunda-feira o Thiago Cruz vai aparecer aí para fazer uma live, né? Então hoje, na live de hoje, a gente vai começar a conversar sobre alguns assuntos específicos. Só repetindo para quem está entrando, então, toda segunda-feira a gente faz uma live aqui, e a live de segunda-feira é com o Thiago Cruz. E depois essa live vai pro nosso canal do YouTube, no YouTube/Segredo dos Jogadores, tá? Quem não acompanha a nossa live aqui vai olhando lá depois. Já vou avisando vocês, quem quiser fazer pergunta pra gente, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo, ó. Só vocês podem ver, vocês vão lá e podem começar a fazer as perguntas que depois a gente vai responder pra vocês no final, tá? Thiagão, conta aí pro pessoal, a gente separou um tema pra falar hoje, conta aí sobre o que a gente vai falar. A gente tiveram alguns posts, alguns comentários, né? E aí o assunto que a gente decidiu falar hoje é sobre as fases do jogador, né? Quando eu digo fase é quando ele está no momento bom ou no momento ruim dentro de uma equipe, de um time. E o que se trata disso, o porquê dessas fases, se podem acontecer em todos os times, se ocorre só com uns jogadores ou com outros. E aí a gente vai meio que discutir isso, debater, expor nossas opiniões. A gente quer que vocês também interajam, né? Vocês podem comentar o que vocês acham também. E vocês vão ver que esse tema vai acarretar em outro tema e acho que a gente pode entrar numa questão que muitas pessoas acham que tem jogadores que têm sorte, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso e ver que a palavra sorte eu acho que não existe em nenhuma profissão, né? E Thiagão, então eu já vou começar perguntando. Por que tem alguns jogadores que são os melhores, destaque em alguns times, e às vezes eles vão no mesmo time, depois de 1 ano, 2 anos, eles são os piores, criticados pela torcida, e depois eles voltam a jogar bem em outro time. Como é que funciona isso? Então, o que eu penso, né? O futebol, principalmente o futebol, requer muito da sua confiança. Se você estiver num momento muito bom, assim, sua confiança você tiver com uma confiança super alta, as coisas começam a acontecer para você. É natural isso. Ou se não, você está numa fase ruim, que as coisas não começam a dar certo. Talvez muitos motivos, tem alguns motivos que são particulares, né, pessoais de cada atleta, que tem atleta que prefere não externar isso para a comissão técnica ou para não se tornar algo público, que são motivos particulares, talvez tenha acontecido alguma coisa com a família e aí ele não conseguir desempenhar, né, o bom futebol dele naquele momento e ele prefere guardar isso para ele. E a gente de fora, o público, não sabe o que está acontecendo e acaba criticando o atleta ou algo do tipo. Ou se não, o atleta realmente não está bem tecnicamente, que tudo que ele faz dá errado. Acho que o principal fato assim seria você não desistir, né? Tornar essas adversidades alguma coisa que se torna positiva para você. Então, não deixar de trabalhar, insistir. Lógico que vão ter fases ruins que vão acontecer, nenhum atleta viveu só de fase boa. A gente tem vários exemplos aí, por exemplo, um caso recente assim que se tornou muito evidente, que era um menino que tinha muita projeção dentro do São Paulo, foi o caso do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, um atleta que seleção brasileira de base, seleção brasileira principal, entrou numa fase ruim por um acontecimento que acabou sendo aquele famoso fair play, né? A torcida começou a pegar no pé dele, o ambiente não ficou legal para ele dentro do clube, e aí ele teve que sair do time, né? Ir para um outro grande clube do cenário nacional, para voltar a ter aquela autoconfiança de novo, saber o quanto ele rende, o quanto ele é bom, né? Porque isso vai muito do jogador, ele sabia disso, né? Ele sabia da qualidade dele, ele sabia que poderia dar a volta por cima. E aí ele fez uma Libertadores sensacional e pouco tempo depois que ele saiu de São Paulo, ele tinha conquistado uma Libertadores pelo Flamengo. Campeonato Brasileiro, que mais? Voltou a ser especulado nos grandes times de fora. Então, a fase é muito de momento, né? Tem jogadores que desempenham bem e se dão bem, né? E outros jogadores que sentem um pouco essa má fase e se deixam levar por isso. E, Thiago, além da confiança, que a gente falou que é muito importante, o que você acha que pode abalar? Talvez assim, o ambiente do clube afete muito essa confiança do atleta ou só questões particulares mesmo? O que você tem a me dizer? Talvez o ambiente pode ser que afete um pouco, sim. Não é colocando culpa talvez em comissão, treinador, mas às vezes o treinador não tem tanta paciência com um certo atleta por causa de tais características, porque talvez taticamente ele não corresponda tão bem.
aí ele vai se sentindo menos útil dentro do elenco, a confiança cai, tem muitos fatores, né, que você pode linkar nisso a uma fase não tão boa de um atleta. Mas a principal coisa é trabalhar, né? Não se deixar levar pela fase e, como eu disse antes, tornar as adversidades um ponto positivo para que você tente lutar contra elas e tornar isso favorável para você. Porque no futebol não existe sorte, né? Eu acho que nenhuma profissão, a palavra sorte, ela é muito bem encaixada. Porque, por exemplo, a sorte, nada vai cair do céu para você, né? Você não vai estar parado e as coisas vão acontecer e cair no seu colo. É muito a questão de merecimento, e o merecimento vem do trabalho. Então, basicamente é isso. Você trabalha para conquistar, e aí quando você conquista, talvez as pessoas que tenham inveja ou ciúmes de você vão falar, pô, aquele cara teve sorte. E não é isso. Vocês sabem muito bem disso, que acho que sorte não existe, é uma palavra que os pessimistas ou os invejosos dão de adjetivo para aqueles que eles têm inveja ou sentem ciúmes, né, do fato que ele acabou ganhando ou vencendo durante a carreira. E essas pessoas usam isso para falar, aquele jogador entrou e fez gol faltando 1 minuto, ele tem muita sorte. Mas ninguém parou para ver quanto tempo esse jogador ficou se preparando, quantos anos, talvez assim, ficou a vida inteira para ter aquele lance. Imagina se ele não faz o gol, podia ser a única oportunidade dele. Então não é sorte, né? Foi muito trabalho por trás do que ele teve, muita dedicação, muito empenho. E um abraço aí pro Felipe Gil que tá assistindo a gente. Então foi muito empenho, muita dedicação para um único momento, né? Que poderia dar tudo errado para ele. Então o futebol tem muito isso. E o que o Thiago tava falando é muito importante, porque assim, se o jogador tá numa má fase, não quer dizer que ele não serve. Às vezes ele não vai servir naquele momento, mas ele tem que parar, vamos dizer assim, pôr a bola no chão e pensar, por que eu tô nessa má fase? O que tá acontecendo? É problema em casa? É o treinador que eu não gosto? É os companheiros de equipe que eu não me adapto bem? É esse ambiente? E achar uma solução para ele poder voltar a render. Porque se ele acredita que ele tem futebol e se ele já demonstrou isso em outro clube ou em outro lugar, quer dizer que ele realmente tem esse potencial. Ele só tá vivendo um momento difícil, e nesse momento difícil, quanto mais coisas ruins acontecem, parece que mais coisas vão acontecendo, vai virando uma bola de neve. E a mesma coisa pro bom, né, Thiago? Quando o cara tá fazendo as coisas certas, tudo vai dando certo, né? Exato, por exemplo, no caso, eu tenho um caso recente agora do próprio Alexandre Pato, né? O Alexandre Pato estava sendo criticado, não passava por uma fase boa, e de repente foi fazer um gol num jogo, ganhou confiança, no outro jogo fez mais 2, no jogo passado fez outro gol. Então essas fases ruins passam, né? E as fases boas também. E assim, um atleta, por que a gente fala que é confiança? Pelo seguinte fato, vamos dizer que um jogador entra e ele faz 2 gols nesse jogo. No jogo que vem, ele já tem uma gordurinha para gastar, então ele vai tentar uma jogada diferente, algo do tipo que se ele tivesse perdido 2 gols ele não faria. Ele ia tentar fazer o simples com medo de se queimar, e dessa ele só ia indo pro buraco cada vez mais. Então é muito importante essa parte da confiança. Uma coisa que eu ia falar pra vocês, quem tiver pergunta pra gente, pode mandar aqui embaixo na caixa de perguntas, que a gente vai respondendo todas. Quem mandar na conversa, a gente consegue ler uma coisa ou outra, mas nem tudo. Teve um seguidor nosso que comentou que seria legal todo jogador ter um terapeuta. Essa parte mental do jogador, ela é muito importante. A cabeça do jogador, ela é grande parte do que ele vai virar um dia ou não. Tanto que não adianta só ser craque, a gente vê diversos craques caírem pelo caminho. Você vai jogar na várzea de final de semana, você vai em qualquer canto e fala, nossa, esse jogador joga muito, por que ele não virou profissional? Principalmente pelo fator mental e psicológico, né? Acho que o Thiago pode até complementar, mas jogadores com cabeça ruins perdem grandes oportunidades e grandes chances de virarem jogadores profissionais. Hoje em dia, a maioria dos clubes que tem recurso, né, um pouco mais de recurso, eles contam com uma psicóloga, né? A psicóloga geralmente faz o trabalho em grupo e depois ela pega individualmente cada atleta para realmente tentar entender a cabeça dele, né, e tudo mais. Então, muitos clubes já contam com isso, tá? A psicóloga dentro do clube, e ela trabalha tanto com atletas do elenco, né, quanto com a comissão técnica, também talvez outros diretores que tenham necessidade, mas esse fato já é muito bem trabalhado. Fora do Brasil, bastante. E no Brasil eu tenho bastante tempo também, eu tenho um pouquinho menos de tempo que lá fora, mas já foi sendo inserido nos grandes clubes. Acredito que clubes da primeira, da segunda divisão, quase todos, ou todos já devam ter psicólogo. Assim, clubes da Série C também acredito que já tenham, que tenham um pouco mais de estrutura.
Então esse lado já está sendo visto também com bastante carinho e sabendo que você pode conseguir fazer com que a performance do atleta seja ainda melhor com a ajuda da psicóloga, né? Então hoje em dia, diversos treinadores, preparadores se importam mais com esse lado psicológico do atleta também, né? Porque sabem que realmente afeta dentro de campo, aquilo que o Thiago falou. Então não adianta, ninguém na vida é 100%. Você não deve ser no seu trabalho e um atleta também não é. Todo mundo tem problemas. A questão é, os grandes atletas têm que saber separar e levar para dentro de campo apenas o foco no esporte, foco no futebol. Tentar deixar do lado de fora problemas familiares e tudo mais. Quando entrar em campo, a gente fala que ele tem que dar aquela virada de chave e acabou os problemas. Aqui dentro eu tenho um objetivo e tenho um foco. Mas nem sempre é o que acontece, né? E isso acaba prejudicando bastante muitos atletas nessa caminhada e nessa jornada, né? Tem mais algum caso, Thiago, que você lembra? De jogador que teve uma boa fase e depois começou a jogar super mal e mesmo assim sendo um jogador famoso? Acho que o Rodriguinho no Cruzeiro passou por isso, né? O Rodriguinho passou por isso, né? Voltou do Cruzeiro, mas o Rodriguinho acho que não teve o ápice dele no Cruzeiro igual ele teve no Corinthians. No estadual, né? No começo, né? Outro exemplo também, acho que o Oswaldo, né? O jogador que hoje está no Fortaleza. Teve uma época que ele estava indo muito bem. Teve o outro próprio Leandro do Palmeiras, né? Que ele chegou ambos, tanto o Oswaldo quanto o Leandro. O Oswaldo estava no São Paulo ainda, o Leandro estava no Palmeiras. Os dois chegaram aí para a seleção brasileira e depois que eles chegaram na seleção brasileira, quando voltaram para os seus clubes, não renderam aquilo que estavam rendendo antes, né? Antes da convocação, antes do jogo que eles fizeram, e acabaram sendo negociados e tudo mais. Mas isso também é questão de momento, entender a cabeça do atleta, se foi porque ele chegou na seleção brasileira, que ele achou que ele já tinha atingido o máximo da carreira dele e depois se acomodou. Aí vai de caso a caso também, tentar entender, eu não sei se havia psicóloga na época ou não, mas isso vai de caso a caso também, né? E aí tem o pessoal comentando aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando pra gente aqui. Comentaram se é melhor ir tirando os filhos de perto de casa para ele ganhando casca. É interessante, né? Vai de atleta para atleta e perfil para perfil. Tem muitos atletas que já têm uma mentalidade boa, já não são tão apegados à família, já estão acostumados. Porém, tem sempre aquele tipo de atleta que é muito apegado à família, que precisa amadurecer, evoluir, que às vezes os pais ainda estão muito próximos, avós, não sei quem. Então, para esse tipo de atleta é interessante, ele amadurece. Acho que o Thiago pode até falar melhor, que ele acompanhou muitos meninos que ficaram alojados, né? Isso é particular de cada atleta, né? Tem atleta que se sente um pouco acanhado, é mais tímido, tem um pouco mais de dificuldade para se relacionar com as outras pessoas, sente mais a falta da família. Mas é interessante aí aos pouquinhos ir se desapegando, porque querendo ou não, no mundo do futebol, um momento da vida você vai acabar deixando a sua família de lado, né? Não digo de lado, mas você vai acabar ficando distante deles. E essa questão de ir morar fora, em alojamento, isso é permitido a partir dos 14 anos de idade, né? Você pode alojar em outro clube. Então, é natural para alguns atletas. Trabalhei num clube que tinha meninos que com 14 anos eles sentiam a necessidade da família estar presente, pelo menos uma vez por mês, se o familiar tinha condições, estava lá, próximo da família, ia assistir um jogo que jogava em casa e passava o final de semana junto. E tinha familiares que não tinham condições também, que só ia ver o seu filho de novo quando fosse ter o período de férias dos atletas. Então, é muito de pessoa para pessoa, é muito relativo, de jogador para jogador. E aí vai depender muito da criação, como é feita, né, e tudo mais. Vamos ver mais uma pergunta aqui, ó. Quem tiver pergunta, vai mandando na caixinha de pergunta aí, gente, por favor. Essa aqui é do Gilvan Cristal. Como é a transição do Sub-15 para o Sub-17, Thiago? É a transição natural, né? Eu costumo falar que existe uma transição que é do Sub-13 para o Sub-15. Eu já falei em outros vídeos que é um degrau que você tem que atravessar, né? É uma transição que existe, uma seleção também de atletas, né? Eles veem os meninos que conseguiram desenvolver no último semestre ou no último ano, aqueles que eles acham que tem projeção dentro do clube, e faz a transição de Sub-15 para Sub-17, de Sub-17 para Sub-20. Essa transição vai vendo dependendo do quanto você ainda tem para dar e o que eles veem de projeção, né? Se você chegou no seu auge, que você não conseguiu mais evoluir em nenhum fundamento, em questões táticas, em questões cognitivas de jogo,
se a comissão técnica analisar isso e chegou o fim do ano, é o ano que você tem que mudar de categoria, e eles perceberem que você não teve nenhuma evolução nos últimos 6 meses, talvez eles te dispensem ou liberem, né? Mas se eles veem ainda que tem reserva de evolução, com certeza eles vão te manter no grupo, ou se eles acham que você tem projeção para estar jogando futuramente na equipe profissional, com certeza irão te manter. Vamos ver o que mais o pessoal perguntou aqui na caixinha de perguntas. Poxa, amigos, tô preocupado com os não. Meu filho é 07, se destacou no campeonato, o Vasco chamou. Não vai dar pra ler o resto, mas... Ele tá falando do Vasco. Bom, vamos lá. Seu filho é 07, ele ainda é bem novo, né? Então, fica tranquilo quanto aos não. Ele ainda tem muito tempo pra evoluir, pra crescer e se desenvolver, né? A gente tem inúmeros casos, inúmeras histórias de jogadores que tiveram diversos nãos, e depois de muita batalha, assim... Muita evolução, porque se seu filho está recebendo ou não, você tem que tentar entender o porquê. Se esse não é técnico, se esse não é físico, se esse não é comportamental. E descobre primeiro o problema para achar a solução. Poxa, é técnico, é o passe dele que está fraco, então você vai treinar bastante passe, e aí vai voltando. Até o momento que esse não vai virar assim. Tire todos os nãos como experiência. Não pode ser um não vazio que a gente fala. Você vai receber um não... E no outro dia esquece. Não, esse não tem que servir para alguma coisa. Então tem que sempre tentar entender por que não deu certo. Para você poder evoluir e crescer. E talvez também, por exemplo, o não ele pode ser naquele time, né? E seu filho pode servir para tantos outros times. Às vezes o time tem... Vou dar um exemplo. Seu filho joga como meia. Às vezes eles têm um meia naquela posição que é da mesma idade do seu filho, do mesmo ano do seu filho, que eles acreditam que tem mais projeção dentro do clube, né? Em comparação com o seu filho e o atleta que já está no clube, eles veem que tem mais projeção o atleta que já está no clube, esse talvez seja o motivo da dispensa. Mas talvez ele vá para um outro clube que não tem um meia que tenha a qualidade dele e que ele vai ser aceito, né? Aceito na peneira e vai passar na peneira. Então é muito relativo os nãos, né? Tem muitos clubes que você acaba não entrando porque já tem um jogador que eles acreditam que vai se tornar um atleta... no futuro, né? Que eles acreditam que vai ter uma projeção dentro do clube e acabam não aprovando porque já tem esse atleta de qualidade, né? E talvez em outro clube, pode ser até o próprio rival, não tem um atleta que tem o seu filho, o nível do seu filho, e acabem aprovando o seu filho. Então esse não é bem relativo. Ó, pessoal, vou pedir uma ajuda para todos vocês que estão assistindo a gente. Quem tiver pergunta, manda na caixinha de perguntas que deve ter aqui embaixo, na sua tela, lá em cima. Porque quem manda aqui na conversa, a gente acaba não conseguindo ler, porque sobe muito rápido, tá? Então, por favor, mandem na caixinha de perguntas, aqui embaixo que fica normalmente, tá? Vamos ver quem mais mandou aqui. Quando um clube... Ó, o Moreno perguntou em 2 partes. Quando um clube menor quer renovar o contrato com o atleta... Não vai dar pra inteiro aqui. Ou seria melhor não assinar e direcionar para um clube maior? Aí vai muito... Putz, aí precisa ter uma questão de filho, tentar entender qual que é a importância do seu filho dentro do clube que ele está. Se existe o interesse de um clube maior, né? Às vezes você quer trocar o certo pelo duvidoso e acaba não dando certo. Mas a diferença, né, de grandeza de um para o outro, não sei o que se refere a esse clube menor para esse outro clube maior. Mas vai muito dessa questão, né? Tentar entender o ambiente. Às vezes ele já está confortável no ambiente que ele está hoje. O trabalho de formação do clube é bom. Às vezes não tem necessidade de ir para um clube maior, né? Também não sei se é certo já a saída para o clube maior. Seria bom conversar direitinho e analisar caso a caso, né? E inclusive, aproveitando a pergunta da Flávia, né? Time grande versus time sem expressão. Flávio, isso é muito relativo, né? Depende muito da fase que seu filho se encontra, né? Às vezes é melhor para ele estar num time grande, para ele aprender coisas que só um time grande vão ensinar para ele, né? Seja a questão de responsabilidade, ou seja até a questão da estrutura que vai oferecer para ele poder desenvolver como atleta. E às vezes é melhor ele estar num time sem expressão, que eu digo sem expressão, mas com visibilidade, né? Para ele poder ser o titular, se destacar e aí, consequentemente, no futuro ir para um time grande, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em que mais tem de pergunta aqui do pessoal. Agora tem bastante, hein? Como eu faço? Como devemos ter confiança em empresário? Acho que mais Bom, contigo, né? como devemos ter confiança em empresário?
No futebol, tem diversos tipos de empresários, né? Tem aqueles empresários que estão no topo lá da cadeia, que fazem quase todas as negociações, que não aparecem muito. Tem alguns empresários no meio do caminho. E tem alguns empresários que ficam apenas, assim, começando, né? Estão começando assim como o seu filho está começando na carreira também. O que você tem que fazer primeiro é ver se ele é um empresário licenciado na CBF, né? No próprio site da CBF tem uma lista que você pode entrar lá e pegar, são muitos nomes, mas você pode olhar. E o segundo é sempre tentar buscar informações, né? Ver qual é o passado dele, ver o que ele vai falar pra você, se as coisas que ele diz são verdades, né? E sempre tentar ter algo palpável, ver realmente de onde ele veio e quem ele é, para tomar muito cuidado, porque se você assinar com um empresário errado, não digo nem por te iludir e tudo mais, mas seu filho pode perder um tempo no futebol que às vezes não volta atrás. Então é importante que você dê uma olhada nisso aí. Um abraço pro Dani aí também que tá acompanhando a gente. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Do Marco, vamos lá. Marco perguntou: como eu faço para poder ter um patrocínio e fazer peneira para outros clubes? Tiagão. Bom, vou ser bem sincero, né? Eu constantemente estou com pessoas que trabalham para empresas de marcas esportivas e eles são bem rigorosos assim nessa questão de patrocinar, né, atletas. O que eles procuram, né? Eu acho que o pessoal da defesa vai ficar chateado comigo, mas eu vou ser bem sincero aqui. Geralmente eles procuram atletas que são atacante, tá? E meias, atacante de lado, centroavante, meias. Porque esses são, teoricamente, se destacam mais, fazem gol, na hora que for mostrar um reprise de gol, ou os gols da rodada, são esses jogadores que vão estar em destaque, né, na hora de mostrar esses momentos. Mas é basicamente isso. Por exemplo, se todos os atletas, jogadores de time grande, acho que a maioria dos meninos eles vão ter um patrocínio, vão receber um kit, alguma chuteira, mas isso é indiferente, isso não quer dizer que seu filho vai se tornar jogador profissional ou não. Tem muitos atletas que no profissional não ganham chuteira, compram a chuteira deles, acabam pintando para não mostrar, né, o patrocínio, não ficar fazendo propaganda à toa. E é indiferente isso, entendeu? Talvez você tenha que se destacar, se seu filho está em algum time, ele tem que se destacar, ser o melhor do time dele, para aí ele conseguir um patrocínio de alguma empresa de marca esportiva. E fazer peneira para outros clubes, hoje em dia tem constantemente, se você seguir nas redes sociais os clubes ou entrar nos sites, eles dizem quando são as épocas de peneira, as avaliações abertas, os anos, né, que acontecem, vão ter as avaliações. É só se manter meio que informado, meio que ligado, e é basicamente isso. A gente tem na nossa comunidade, né, do pessoal que adquiriu já o curso, a gente tem lá um grupo de 160 famílias. 160 famílias, que é uma comunidade bem bacana ali, eles conversam, eles trocam informações, informam quando está tendo peneira, onde tem um campeonato legal para disputar, que está precisando de menino, que posição, a idade. A comunidade tem se tornado algo bem bacana ali, é algo de grande valia que a gente tem ficado bem contente com tudo que tem acontecido lá dentro. Tiagão, vou deixar você escolher uma pergunta aí agora pro pessoal. As peneiras ajudam muito. Meu filho foi aprovado na avaliação do Flamengo. Meu filho tem 8 anos de futsal e agora campo. Continuando os dois. Qualquer um. Vamos lá. Vamos essa aqui então. Meu filho de 8 anos faz futsal e agora campo. Continuando os dois ou faz transição? Bom, Rafa. Eu acredito que deve permanecer nos dois ainda, né? Se não tá atrapalhando a parte física dele, não tá atrapalhando a questão da escola, é importante também, né? Eu acredito que deva continuar conciliando os dois, mas lógico que um tem que saber do outro, né? O treinador do futsal tem que ter ciência do treinador do futebol de campo, tá? Para que não tenha excesso de treino, né? Sobrecarga no menino, que ele ainda é muito jovem. Eu comentei alguns vídeos aqui, que eu acho que a transição de futsal para o campo natural, né? É natural, né? A partir seria uma transição ideal, assim, não sei, eu converso com alguns treinadores de campo. A transição seria ideal ali na fase do sub-13, quando você se torna atleta sub-13, você passar a se dedicar onde você quer seguir sua vida, né? Seguir seu rumo como um atleta de futebol profissional. Então, até uns 11, 12 anos dá para conciliar os dois, né? Fazendo 2 vezes
de treino por semana em cada uma das modalidades. E aí a partir do sub-13, onde a maioria dos times já começam a treinar todos os dias, quase todos os dias praticamente, aí sim você direcionar pro esporte que você quer, né? Qual futebol você quer. Vamos escolher mais uma pergunta aqui. Meu filho não participa das resenhas que o futebol proporciona, isso pode atrapalhar? Depende de que tipo de resenha você está querendo dizer, né? Se seu filho não vai pra balada com os outros, não vai pras festas, se dentro de campo ele render o esperado, não tem problema, né? Porque o que importa é que o treinador vai pensar dele, o diretor. Se os meninos, os jogadores, vão acabar entendendo. Ele pode perder uma coisa ou outra, talvez não tenha uma intimidade tão boa com um menino ou outro, mas eles vão respeitar o estilo dele, né? Cada jogador tem seu estilo, né? Tem jogador que é mais baladeiro mesmo, tem jogador que é mais tranquilo na dele, que gosta de ser caseiro, tem jogador que fica mais tempo com a família, tem jogador que fica mais com a namorada. E aí vai de jogador para jogador. Então acredito que não vai impactar não na carreira dele e no futebol. O que você acha, Gão? É basicamente isso que você falou, né? Acho que a resenha é bem gostosa, assim, né? A melhor coisa, acho que no futebol é a resenha, quando você tá com os companheiros de equipe, né? Mas dependendo qual é esse tipo de resenha. Lógico, é gostoso estar entre os amigos, conversar, né? E tudo mais. Você fica mais íntimo do pessoal. Mas depende, obviamente, desse tipo de resenha. Vai muito de atleta para atleta. Tem atleta que é mais introvertido, outros que são mais extrovertidos, que gostam mais de estar presente. Aí varia muito de jogador para jogador. O Eiranilson perguntou pra gente: meu filho não tem empresário e tem muita vontade de jogar no sul ou sudeste do país, né? Assim fica mais difícil? Na verdade, não, né? Porque eu não sei onde seu filho joga, se ele joga em algum lugar. Mas lembrando que a gente sempre fala nos vídeos, seu filho tem que estar em alguma vitrine, tem que estar jogando em algum lugar que dispute campeonatos e que esse campeonato possa ter uma visibilidade, mesmo que ela seja mínima, né? Os times do Sul e Sudeste, volta e meia, eles têm captadores que trabalham só por isso, cada clube tem normalmente 4 ou 5, que eles ficam espalhados por regiões, e nessas regiões eles ficam buscando atletas e campeonatos específicos. Então, se você for ver a base do Palmeiras, por exemplo, tem diversos jogadores da região do Nordeste, o São Paulo faz uma captação muito boa também, o pessoal do Sul, então, nem se fala. Então, acredito que não seja problema não ter empresário. E, naturalmente, quando seu filho vem para um time grande, os empresários vão atrás de vocês, né? Então, quanto a isso, não tem. A questão que pode pegar mais é a qualidade do seu filho. Então, se ele tiver qualidade, categoria, provavelmente ele consiga vir sim para essas regiões jogar, né? Vamos ver mais pergunta aí. O Niltinho tá mandando um abraço pra gente aí. Abraço, Niltinho. Adriano. O pessoal tudo olhando. Dani também, Dani é parceiraço. Pergunta também. As peneiras ajudam muito ou são apenas para ganhar dinheiro? As peneiras ajudam, né? Não sei quais são os tipos de peneira que tem frequentado, mas geralmente peneira de clube grande, assim, não cobra nada. Não cobra nada, tá? Os clubes de Série C, Série B, Série A, essas peneiras é até proibido cobrar, né? Então, peneira é fundamental pro atleta entrar num clube, né? Quando ele tá sem time ou quando ele tá num projeto. Mas é de grande valia e de grande importância. Todos os atletas entram nos clubes por causa das peneiras, praticamente. E aí tem diversos tipos de peneiras, né? Tem aquelas com mais atletas, tem aquelas de uma semana, que são as avaliações, né, que a gente fala. Exato. Tem, por exemplo, tem as peneiras, geralmente quando você fala peneira é uma avaliação aberta, né? Com mais de 30 meninos. E aí quando você fala uma semana em avaliação é porque o menino acho que já foi observado ou alguém mencionou que ele tinha qualidade para estar, e aí eles fazem uma avaliação de uma semana dentro do clube. Pessoal, quem perdeu o começo da nossa live ou algo do tipo, depois a gente vai subir ela no YouTube, vocês podem olhar lá no canal, /, Segredo dos Jogadores, tá bom? Tem mais uma pergunta aí do Natan. Tenho 15 anos, será que ainda dá para correr atrás do meu futuro no futebol? Bom, Natan, não sei se você já jogou em algum lugar ou se você nunca jogou, mas sempre dá. Com 15 anos você ainda tem a categoria sub-15 para jogar os estaduais, tem a categoria sub-17, a categoria sub-20, Copa São Paulo, competições nacionais. É claro, você está um pouco atrás dos demais, não vou mentir para você. Tem atletas que já estão treinando há um tempão e já jogaram essas competições. Mas nunca é tarde. A gente até contou aqui nos nossos vídeos casos do Maicon Leite, que virou com 17 anos. Próprios jogadores em destaque aí como o Bruno Henrique, depois viraram depois da Várzea, o Michael agora. Então nunca é tarde, tá? É mais complicado sim, porém se você tiver força de vontade, empenho e talento, você vai conseguir. Verdade, Thiagão?
Exatamente. Vamos ver aqui mais perguntas. Ali tem uma pergunta interessante lá Essa comentou, não, que o atleta é monitorado pelo Cruzeiro. Não tá na pergunta, tá nos comentários. Vamos ver. Deixa eu ver, tava dando uma lida. Meu filho ali, ó, desce. Aqui. Meu filho, mais um pouco. Meu filho é monitorado pelo Cruzeiro, devo ler. Vai fazer teste de outro time? Então, por exemplo, isso foi uma questão que teve foi debatida, né? Que atleta em monitoramento, ele pode fazer, ele não pertence ao clube, né? Então ele pode fazer avaliação em qualquer outro lugar. Então, se você tiver vontade de levar para outros cantos para fazer avaliação, é permitido, tá? Isso foi uma questão que foi debatida o ano passado, se não me engano, com os dirigentes de clube e de base, liberado, né? E lá foi dito que atletas em monitoramento não pertencem ao clube, né? Se tiver um outro clube que venha e queira trazer seu filho, pegar seu filho, é permitido. Legal, acho que ajudou. Olha lá, o Niltinho, não sei se vocês estão comentando aí, tem um pessoal, jogador assistindo a gente, o Niltinho 30, ele até aparece em alguns vídeos, ele falou: Thiago e Luciano, eu nunca fui o melhor da minha turma, mas a minha força de vontade era maior que todos. Pra gente falar isso pra vocês. Então o Niltinho, pra quem não sabe, tem uma carreira de superação. Hoje ele joga lá em Portugal, no Chaves, né? Ele tá até machucado agora. E mesmo depois de virar jogador, ele continua se provando, tendo que se recuperar cada vez mais, porque o futebol, os desafios nunca param. O Thiago vai até falar melhor da carreira dele, mas pô, o Niltinho se destacou muito no São Caetano. Teve alguns momentos difíceis, foi jogar fora, voltou pro Brasil. Foi a primeira contratação da Chapecoense, logo após aquele incidente. Então o Niltinho é um grande jogador. Eu vou até deixar o Thiago falar um pouco mais sobre o que o Niltinho representou aí. Eu sou suspeito de falar dele porque eu sou fã dele, né? Eu tiro o chapéu pra ele porque realmente veio de uma família muito, muito humilde, né? Os pais sofriam muita dificuldade, graças a Deus ele conseguiu dar a volta por cima e ajudou toda a família. Mas ele foi um menino que ele chegou numa peneira no Nacional, acho que já era próximo da Copa São Paulo, algo do tipo, né? Passou na peneira, inscreveram ele para a Copa São Paulo, foi muito bem na Copa São Paulo e dali em diante a carreira dele começou praticamente ali com 17, 18 anos. Foi quando ele foi para São Caetano, né? São Caetano teve interesse nele. E do São Caetano também disputou outras Copas São Paulo, foi bem nas Copas São Paulo, mas não conseguia subir para o time profissional, acabou sendo emprestado para a União Barbarense, se eu não me engano. Teve que provar lá que ele era um jogador diferente, voltou para São Caetano queria reemprestar ele, aí ele fez um campeonato carioca pelo Volta Redonda, que abriu as portas para ele. Ele está dizendo que ele nunca teve base, né? Realmente só força, foi muita força de vontade e lógico que ele tinha qualidade, né? Então, depois do campeonato que ele fez pela Volta Redonda, aí veio o interesse do Joinville, fez um campeonato carioca fenomenal, foi revelação do campeonato, mas sempre mostrando que ele queria vencer na vida e queria ajudar a família, né? E a partir daí, Volta Redonda, depois de Volta Redonda foi para o Joinville ele foi para a Coreia, né? Passou ali aperto, dificuldade, não viu o nascimento da filha dele. São coisas que o futebol infelizmente te proporciona isso, né? A família dele estava no Brasil, ele estava na Coreia, morando próximo do alojamento, pegando frio, não sabendo a língua, mas é um menino que queria vencer na vida, queria ajudar a família, né? Acima de tudo. E aí depois ele voltou da Coreia, também rodou mais um pouco. E aí foi quando ele fez um excelente campeonato. Aí agora, não tô lembrando. E foi pra Chape. Assim que teve um incidente, ele acabou indo pra Chapecoense. E da Chapecoense, graças a Deus, as coisas mudaram muito na vida dele. E hoje está em Portugal. Conseguiu estar com a família inteira lá em Portugal. Isso que é importante, estar com a mulher e os 3 filhinhos dele. E graças a Deus ele conseguiu ajudar a família dele aqui no Brasil. Então, vamos ver mais umas perguntas aqui, Thiagão? Vamos ver quem mais mandou. Só lembrando, pessoal, lembrando que tantos outros que jogaram com o Niltinho, que talvez eram considerados atletas que teriam mais projeção ou que se tornariam atletas de futebol no nível mais alto, muitos não acabaram não vingando, tá? Isso não quer dizer nada. Se você está num momento, na categoria, você é o destaque, às vezes não significa nada. Tem muitos atletas que jogaram na seleção de base
e hoje em dia não são atletas profissionais, viraram, não viraram. E tantos outros que nunca jogaram na seleção e se tornaram grandes jogadores, né? Vou pôr uma pergunta aqui, já que a gente recebeu várias perguntas parecidas, então vou pôr uma aqui para ver se a gente fala sobre. O Lucas mandou pra gente aqui, quando passamos uma peneira, o que devemos fazer? Porque tem muita gente perguntando aí, poxa, eu vou fazer uma peneira, acho que o menino vai pro Atlético Mineiro semana que vem, né? Também aqui ele tá falando pra gente, o Biel. E diversos atletas estão sempre perguntando, vou pra uma peneira, o que eu faço? Então o Thiago já avaliou muita gente peneira e tudo mais, eu deixar ele falar um pouco mais sobre como agir na peneira e o que deve ser feito. Lembrando que quem não conseguiu pegar a nossa live toda, vai estar no canal do YouTube depois, entra lá, Segredo dos Jogadores, tá bom? E a gente vai finalizar com essa pergunta aqui, tá bom? Thiagão, com você. Então, o pós-peneira aqui, no caso da pergunta, é após aprovação, né? Quando passamos em uma peneira, o que devemos fazer? Geralmente vai de clube para clube, mas a maioria dos clubes vão pedir para que você permaneça lá, né? Se você não for da cidade ali, se tiver, porque tem algumas regras que você não pode alojar se sua cidade for com até tantos de quilometragem, né? Você só pode alojar a partir de, se eu não me engano, 100 km, alguma coisa assim. Depois precisa dar uma olhadinha para eu não estar falando besteira aqui. Então, o clube vai pedir sua documentação, né? Dependendo da idade, vai pedir os documentos dos pais, né? De algum responsável. E é basicamente isso. Você foi com uma mala que teoricamente você iria passar uma semana, talvez ela seja uma mala que você vai passar um mês, né? E depois aí, mais pra frente, eles vão falar, volta para pegar o restante da sua roupa e tudo mais. Mas varia muito de clube para clube. Geralmente quando você é aprovado, eles já vão querer que você permaneça lá alojado mesmo, se você tiver que ficar alojado. Senão você volta para casa e o pessoal vai pedir para você assinar as documentações para disputar os campeonatos. E com relação a semana da peneira, Thiago, o dia da peneira, o que você pode falar assim por cima para quem tá indo fazer aí? Que tem um menino também, o Davi, tá indo pro Flamengo, ele comentou. Então, é uma semana, dependendo, né, se for uma das primeiras peneiras de quem for participar, é uma semana que talvez você fique um pouco nervoso, você precisa trabalhar muito bem a parte mental, né, psicológica, porque talvez você fique um pouco com receio de fazer alguma jogada, intimidado pelos meninos que já estão lá e tudo mais. O principal saber se a peneira foi meio que direcionada para os atletas que eles veem em condições dentro do clube, já é uma grande valia, né? Você tá ali é porque você tem alguma qualidade e eles viram algo em você. Se for uma peneira aberta, pegou um monte de gente, abriu a peneira, você tem o que o pessoal vê, os observadores, né? A relação com a bola, se você tem uma boa relação com a bola, né? Uma técnica boa. Questão de biotipia, dependendo da posição do atleta, né? Que você vai fazer a peneira. Não que isso seja algo que eles vão aprovar ou não, na questão da biotipia, porque eles podem ver que você tem uma boa relação com a bola, você está jogando numa posição que você não vai ter projeção pela sua altura, mas eles podem te usar em outra função. Então, a parte cognitiva é importante, né? A parte cognitiva quando eu digo, é questão de entendimento de jogo, leitura de jogo, noção de espaço, escolha das jogadas, é muito importante, né? Dependendo da posição, 1 contra 1 ofensivo, né? Vitória pessoal, toda vez que você for ter um contra 1, eles analisam muito isso, a questão da vitória pessoal do atleta. E aí é basicamente isso, mas a grande importância é você tentar não ficar nervoso e não ficar com receio de fazer aquilo que você faria fora do clube ali se não fosse na peneira. Então vamos lá, parte técnica, relação com a bola, importantíssimo. Parte cognitiva, entendimento de jogo, noção dos espaços, escolha das jogadas. E a outra questão talvez seja vitória pessoal. Eu acho que a gente geralmente lista nessa ordem, assim, né? Show. E antes da gente finalizar, eu vou responder uma última pergunta, que é a da Ananda, porque a gente sempre toca nesse assunto e sempre fala, a gente até falou mais cedo aqui no vídeo, então quem perdeu o começo do vídeo, lembrando, vai estar no nosso canal do YouTube depois, até o final do dia tá lá. E a Ananda perguntou pra gente, problemas familiares afetam o futebol do atleta? Com certeza afetam na verdade diretamente, né? A gente falou que se o atleta não estiver bem, se ele não conseguir separar, ele vai levar pra dentro de campo. E aí às vezes ele tá com problema com os pais, problema com namorada, problema com alguém doente em casa, com certeza ele não vai conseguir, porque ele vai treinar desfocado, ele vai treinar preocupado.
Então, todo tipo de problema que o atleta tiver, seja ele familiar, financeiro ou qualquer outro problema, ele acaba levando para o treino, acaba levando para casa e vai tudo afetando. E aos poucos ele vai perdendo oportunidades, porque ele não vai estar conseguindo dar o melhor dele, né? Então, acho que o Thiago pode até finalizar e falar sobre esse assunto para a gente poder... Questão familiar influencia muito, né? Influencia muito, dependendo da faixa etária, principalmente, né? Tem alguns atletas que conseguem meio que separar isso, mas a maioria não. O grande exemplo, talvez, que a gente possa falar da questão né, familiar, é um atleta que tinha tudo para ser o melhor do mundo, mas foi uma questão muito forte, né, que foi a perda do pai dele, foi o Adriano Imperador, né? Acho que esse atleta, depois que teve o falecimento do pai, ele não conseguiu mais desempenhar o que ele desempenhava antes, e a gente, todos os brasileiros, né, eu acho que o mundo tinha uma expectativa muito grande nele, né, no que ele poderia render. Então, questão familiar, lógico que depende das questões, né, tem questões mais sérias e outras que não são tanto sérias, mas as questões particulares afetam muito. E ali tem um comentário ali, o que é vitória pessoal, né, que eu tinha comentado. Vitória pessoal é, por exemplo, eu sou um atacante de lado, e vem um marcador, o lateral esquerdo, o lateral direito, ou o volante, eu preciso superar ele, driblar ele e fazer com que eu vença o lance, né, entre aspas. Fazer com que a jogada seja limpa e eu consiga fazer um lance de ataque bem feito, né? Então a vitória pessoal é muito nesse sentido. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos vocês que assistiram a gente, podem mandando para os amigos, a gente vai sempre respondendo todas as dúvidas, são muitas perguntas, a gente não consegue responder todas, podem continuar mandando, manda no inbox pra gente, manda no nosso canal do YouTube, seja onde for, acompanhem a gente. Queria aproveitar para desejar sorte para os meninos que comentaram aí que vão fazer a avaliação, né? Boa sorte para vocês, que tudo dê certo para vocês e outros que tiverem aí para fazer a avaliação também. Bom, é basicamente isso, gente. Na quinta-feira você volta, né? Quinta-feira eu tenho mais uma live aí. De noite estou com vocês. A gente vai permanecer aí fazendo mais ou menos essa programação de segunda, uma live comigo, né? E com o Luciano participando. Na quinta-feira com o Lu. E aí a gente vai se conversando aqui, tentando esclarecer tudo. Uma outra coisa importante também é que vocês deixem comentários aí para o que vocês queiram saber de assuntos para as outras lives que vocês têm interesse. Então é basicamente isso. A gente agradece demais aí a presença de vocês e espero que vocês tenham gostado bastante. Valeu, gente. Um abração. Valeu, abraço.